Bom dia, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JA. Aqui, você sabe, você é VIP. Chegamos ao nosso 19º episódio na Jornada da Liderança. E hoje o tópico está, extraordinário. Me acompanha, você vai gostar muito desse conteúdo desse dia. São apenas 5 minutinhos e vai contribuir muito para o seu crescimento. E ao final desse conteúdo, pessoal, o que você vai fazer? Curtir, comentar e compartilhar. No tópico de hoje, nós vamos falar sobre ser prestativo. Quando eu falo em ser prestativo, imediatamente eu estou falando também em servir. Para estar à frente, nós devemos, como líderes, colocar as pessoas em primeiro lugar. E aí, não tem como fazer isso se nós não formos prestativos, se não houver em nós o desejo de servir. E o que nos faz servir? Qual é o interesse? Por que nós nos motivamos a estar à frente de um time? Quando você está à frente da sua equipe, compartilhando conhecimento, buscando desenvolvimento para essas pessoas, o que vem à cabeça? A promoção pessoal ou a contribuição para que essas pessoas se tornem um pouquinho melhor? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. E eu quero compartilhar com você aqui alguns pontos que vai te ajudar a ser essa pessoa prestativa ou vai agregar mais valor ainda se você já é. Primeiro ponto, coloque as pessoas acima dos seus compromissos pessoais. Isso mesmo. Se você não consegue entender que os seus compromissos em alguns momentos vão ter que ficar em segundo plano, porque você vai ter que dar assistência às pessoas, você vai deixar de ser esse líder. Vão existir situações que vai exigir que você deixe de lado os seus compromissos pessoais para atender as pessoas. E para que tenhamos essa compreensão da grandeza do ato de servir, nós temos um grande referencial chamado Jesus. Um homem extraordinário que com toda a sua grandeza enxergava as pessoas de uma forma assim muito extraordinária. As pessoas, para ele, era prioridade. Ele não deixava jamais alguém sair da presença dele sem ser atendido. Todos que o procuravam alcançavam os seus objetivos. Ele parava para ouvir, ele se preocupava com as pessoas, ele não estava preocupado simplesmente com o seu compromisso pessoal. O compromisso pessoal de Jesus era com as pessoas. Se você é uma liderança servidora, você não vai estar demasiadamente focado em você. Você vai dedicar a maior parte do seu tempo para o ato de servir. Segundo ponto, um grande líder possui a segurança para ser prestativo. Ele não está preocupado simplesmente em manter o status. Sabe aquela pessoa que, por ser líder, acha que não pode estar servindo a ninguém, tem que ser servido, tem que ser o centro das atenções? Eu conheço até mesmo líderes evangélicos que se posicionam de maneira tão medíocre, né? Onde ele acha que as pessoas são servos. E, na verdade, quando você ocupa a posição de líder, você tem que entender que o seu papel fundamental é servir. Só que para que você tenha essa qualidade em sua vida, você tem que deixar a insegurança de lado. Porque a insegurança, ela traz pra gente o ego de que nós temos que ser os caras, né? Se eu for um líder que sirvo, eu me rebaixo. Mas se eu for um líder que esteja ali no centro das atenções e todas as pessoas me servindo, isso daí é que é ser líder de verdade. Não, o líder que não se comporta como Jesus, ele falha na sua liderança. Jesus servia. Quando eu falei há um tempo atrás aqui do exemplo de Jesus que pega uma vasilha, coloca uma toalha nos seus ombros e vai lavar os pés dos seus discípulos, aquele ali é um dos maiores atos de servir, porque era a função mais humilde da casa, mas Jesus se dispôs a fazer. Por quê? Porque o desejo dele era servir as pessoas e ele também instruía seus discípulos para fazer o mesmo. Se nós queremos ser grandes líderes, temos que aprender, acima de tudo, a ser servo. Terceiro, um grande líder, ele tem a iniciativa de servir. Ele é o primeiro a fazer as coisas. Ele não espera que outro vá lá e faça. Ele mesmo vai lá e faz. De novo, voltamos ao exemplo de Jesus. Pega a vasilha, pega a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Com certeza, os seus discípulos esperavam também que algum servo viesse fazer aquela função, mas ele chega e faz. Deixa o exemplo. Para quê? Para que eles fizessem o mesmo. Não existe melhor maneira de instruir uma equipe ou de passar conhecimento para um grupo do que o exemplo. Se você quer ser um líder servo extraordinário, que tem na sua alma a característica de ser prestativo, você deve ser o primeiro a fazer. Por quê? Porque quando você faz, você dá o exemplo. E quando você dá o exemplo, não tem como ser desqualificado. Quarto, para a gente encerrar, não se preocupa com a posição. Um líder não está preocupado em ser o cara que tem lá uma posição chave e que tem que zelar pelaquela posição. Líderes não zelam de posição, líderes zelam de pessoas. Sabe aquele líder que diz, eu sou o top, eu sou o cara, quem manda aqui sou eu? Que isso, líder? Você está falhando feio, porque um grande líder não precisa dizer que ele é o líder e que ele é o cara. Quando de fato ele é o cara, as pessoas reconhecem.
Então, se você quer ser essa pessoa extraordinária, esse líder extraordinário, flua no ato de servir. Deixe de que essa qualidade de ser prestativo aflore em você de forma tão extraordinária que as pessoas não consigam enxergar seu cargo, mas só consigam enxergar o ser humano maravilhoso que você é. E aí, quando eu falo de líder, eu estou falando aqui de líder, mas eu não quero que você enxergue somente para líder, eu enxergue como pessoa, como ser humano. Às vezes nós somos tão medíocres quando queremos que o nosso status pessoal brilhe e quando na verdade deveríamos ser esse servo capaz de fazer com que as pessoas saiam da nossa presença com o rosto brilhando, porque elas se sentiram tão felizes que no rosto não tem como esconder a felicidade. Seja esse líder extraordinário e vai fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Jesus sempre deu prioridade para as pessoas e quando ele colocava as pessoas em primeiro lugar, não tinha como não ser desejado, não tinha como não ser admirado e não tinha como ser reconhecido. Em diversas passagens bíblicas você vai ver alguém chegando para ele e dizer: esse homem verdadeiramente é um homem de Deus, ele veio de Deus, realmente ele é extraordinário, porque ninguém faria o que ele faz se de fato não tivesse vindo dos céus. Quando você reconhece a grandeza de um líder, você não reconhece por causa do cargo, você reconhece pelo ato de servir. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça dele seja contigo. Se você gostou do conteúdo, pessoal, o que você vai fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço.